Não teriam que ser fabricadas padrão NBR, ISO NBR? Todas elas são cobradas quanto aos padrões e aos reconhecimentos. A gente, por exemplo, recebe várias pessoas lá. Vamos começar do começo, que a gente tem 2 lojas e a gente começou a vender cadeira de rodas porta a porta a convite de um fabricante, certo? O que acontece? Quando foi feito um teste no Fantástico, nenhuma cadeira foi aprovada, feita aqui no Brasil. Mesmo sendo padronizado? Mesmo sendo controlada. Então, assim, a gente tem um país um pouco assistencialista, onde acha que qualquer cadeira serve para qualquer pessoa. Isso não é legal. Às vezes a cultura é um pouco americana, de onde as pessoas vinham de guerra, sequeladas, amputadas, e que cada comerciante fazia questão de receber o seu cadeirante, o seu comércio, onde fazer um equipamento não era uma obrigação, e sim eles queriam reconhecer aquele cidadão que foi lutar na guerra por ele. As coisas desenvolvem de uma maneira diferente. Então podemos começar desde o início? Ao vivo. Nós estamos ao vivo? Ao vivaço agora. Chegamos ao vivo aqui da Mobility Show 2022. É a Move Solução e Mobilidade falando para você tudo sobre cadeira de rodas. Mariane Santana, Sérgio Careca e toda essa galera aqui vai ter essas dúvidas esclarecidas nesse momento aqui na Mobility Show 2022. Careca, tem muita coisa para falar e para notícia de verdade sobre cadeira, né? Com certeza, muita notícia e o tempo é curto para isso. Então a gente vai tentar compilar, fazer o máximo possível para poder atender todo mundo nesse tempo que a gente tem. Quem quiser perguntar alguma coisa durante, fique à vontade de levantar a mão que a gente responde. Começando, já que ela começou a transmissão agora, nosso objetivo aqui não é vender nada, nem cadeira e nem nosso serviço, nada. Nós viemos aqui para esclarecer certas coisas que às vezes a família tem dificuldade. Ninguém nasce pensando em usar uma cadeira de rodas, ninguém nasce pensando que vai sofrer um acidente de carro, de moto, levar um tiro e acabar tendo que utilizar uma cadeira, igual foi o meu caso. Eu sou Mariane Santana, com 20 anos, eu acabei de me formar em Educação Física, e isso hoje eu vejo que foi bom, que eu entendo um pouquinho de corpo. Então, meu carro capotou, aquaplanou na Castelo e eu quebrei o pescoço. Perdi todos os movimentos do pescoço para baixo, meus braços voltaram, as mãos não, só tem esse movimentinho aqui. Mas há 23 anos, parece que não, está revelando minha idade aqui, até não, mas era tão diferente, gente. Eu fui na primeira feira Reatec que teve. E o que acontecia? A gente tinha que sair atrás dos fornecedores, perguntando uma coisa, outra coisa, que hoje a gente tem disponível. Então, tem um dos fabricantes, que é cadeirante também, que ele fala: os cadeirantes hoje estão no paraíso e não percebem, porque era tão escasso tudo que a gente tinha, tanto quanto lei, como uma rodinha. Vem aqui, amiga, participar com a gente lá do Rio de Janeiro. E ela teve uma amputação, eu sei que ela acabou de passar lá no stand por um atropelamento, e a gente acaba caindo nessa situação. E agora eu sou cadeirante. E as pessoas preferem comprar um caixão do que comprar uma cadeira de rodas. O senso comum. E depois, quando a gente acaba numa situação dessas, ou com um filho com deficiência, ou a gente mesmo se tornando uma pessoa deficiente, a gente vê o quanto a cadeira de rodas é nosso amigo, o quanto ele é importante. E a gente acaba percebendo também que a gente fica o dia inteiro nela, e que se ela não for uma cadeira adequada, não é legal, né, Clodoaldo? Quando eu acabei de sofrer um acidente, a primeira coisa que eu queria era não ter uma cadeira de rodas. Então, qualquer cadeira que me chegasse, oferecesse, eu não quero. Vamos conhecer uma cadeira de rodas? Não quero. Ninguém quer. É a fase da negação, a fase que a gente não está querendo. Mas depois, quando a gente começa a perceber, cair a ficha que, pô, isso daqui vai ser para minha vida inteira, a gente começa a perceber que não é bem assim. A gente acorda numa cadeira de rodas e vai deitar numa cadeira de rodas no fim do dia. Então, as pessoas que falam que cadeira de rodas é tudo igual,
elas estão muito, muito, muito enganadas. E aqui a gente vai desmistificar um pouquinho o porquê que às vezes a gente é tão atacado pelas redes sociais, como se a gente fosse responsável pelo governo, por alguma coisa assim, mas existem várias formas de se conseguir uma cadeira de rodas. Você pode pedir na prefeitura, eles têm a obrigação de te dar, só que tem uma tabela SUS que me parece que em 85 foi a última vez atualizada. Nem que o fabricante faça um milagre, ele não consegue fazer uma cadeira boa com uma tabela de preço que parou em 1985. Então a gente já começa a ver outras possibilidades. As secretarias, elas têm verba para isso. Hoje existem as secretarias da pessoa com deficiência que, se há um gestor comprometido, ele consegue algumas coisas para a pessoa com deficiência. A loja, para que ela existe? Para que a pessoa que tenha um pouco de condição, ela vá e não precise esperar os 2 anos numa fila para conseguir a cadeira de rodas. Não que a nossa cadeira seja melhor ou pior do que o governo vai dar, mas a gente está ali à disposição para fazer o que é melhor para aquela pessoa naquele momento. E existem advogados, normalmente cadeirantes ou protetizados, que são especialistas em conseguir a cadeira ideal. Então, a gente mesmo já atendeu várias pessoas onde juízes bacanas mandam bloquear a conta da prefeitura para dar aquela cadeira que a pessoa precisa, e não a que o governo quer dar. Só que essa informação não corre por aí. Outra coisa são os créditos que as pessoas têm para adquirir um equipamento melhor. O governo diz, eu não consigo te dar a cadeira melhor, mas eu te ajudo a comprar através do crédito acessibilidade. O crédito acessibilidade é um crédito que vem através do Banco do Brasil e que a pessoa pode adquirir uma prótese ou uma órtese. Prótese é quando substitui o membro, órtese é quando complementa, igual eu tenho a todos os membros, só que eu dou numa órtese, numa cadeira de rodas. E eu, por exemplo, só compro minhas cadeiras através do crédito acessibilidade. A taxa é 0,4% ao mês e a pessoa pode pagar em até 5 anos. Então, o que acontece? Uma cadeira que dure, igual a minha, em torno de uns 5 anos de vida útil, eu pago lá minha parcelinha de R$100 por mês, 120, e vou tendo equipamento bom. E muitas vezes tem pessoas que param na frente da loja com carrão importado, né, careca? E entram e falam, qual é a cadeira de rodas mais barata? Principalmente para mãe, né? É. Tem cara que para lá com o carrão e compra a cadeira mais barata para mãe, que ninguém nem senta naquela cadeira. Sentou, caiu. E a gente até teve um probleminha uma vez que aconteceu isso, e às vezes a gente fica com aquilo aqui, né? Porque os pais às vezes dão os melhores para os filhos e os filhos querem colocar o pai em qualquer lugar e a mãe. E uma vez o cliente foi exatamente essa situação. Um carrão de uns 200 mil, parou na porta e entrou, qual a cadeira mais barata que eu quero levar? Aí o careca respondeu, para quem que é? Para minha mãe. Ele, pelo menos se fosse para sogra, né? E o rapaz ficou muito bravo. Como você é um mau vendedor? Ele falou que eu sou um mau vendedor. Na realidade, eu falei assim, você tem coragem de oferecer uma cadeira dessa para sua mãe? Você tem coragem? Uma cadeira assim, que custa R$500, que você sentou, a cadeira é ruim até de tocar, a rodinha nem gira direito, foi para sua mãe, né? O cara chegou lá todo arrogante e tal, e coloquei ele no lugar dele, ele não comprou comigo, é lógico, foi embora reclamando. Falei, eu prefiro não ter você como cliente, porque eu não vendo cadeira. Aqui eu vendo atendimento. Se você tem uma mãe que está precisando de uma cadeira de rodas, traga sua mãe aqui que eu vou ajudá-la a ter a melhor cadeira de rodas. Para ela. Ela que vai decidir o que é bom para ela, não é você. Aí, com certeza. Mas assim, é realmente isso. E nós não estamos falando uma cadeira de 10 mil. Uma de 2 mil atende muito bem, por exemplo, em 10 vezes de 200. O que a gente tem que, às vezes, mudar um pouquinho a chave da pessoa é que a gente tem que perceber o que ela precisa e depois a gente busca. O que eu acho fantástico é aquelas pessoas que não têm recurso para comprar a cadeira, mas ela vai e quer a melhor. E às vezes leva o filho e fala assim, não me importa, você vê que a pessoa é simples. E ela fala, não me importa, eu quero a melhor cadeira para minha filha. Aí vai lá, a gente vê a pessoa toda com deficiência, deformidade, e tem que pôr um controle de tronco, e tem que pôr um aro de siliconado, e que isso tem custo, porque o produto é bom, porque precisa feito por uma mão de obra especializada. Só que quando a pessoa vem disposta a isso, as pessoas começam a ajudar.
E aí a pessoa faz uma vaquinha, faz uma rifa, e é lindo de se ver a pessoa feliz com aquilo que ela conquistou. E outras pessoas que têm tantas possibilidades não conseguem conquistar aquilo, né, Careca? Às vezes a pessoa não enxerga numa cadeira de rodas o valor que ela tem. Porque a cadeira de rodas, ela te traz também qualidade de vida. Se você está numa cadeira de rodas, você é uma pessoa normal como outra qualquer. A única diferença é que você não anda. E você quer uma qualidade de vida. Então a cadeira te proporciona isso. É onde você vai sentar, você vai ter uma boa postura, você vai evitar de às vezes, desenvolver até alguma escoliose, desenvolver escaras. E a cadeira de rodas te proporciona isso. E aí, por exemplo, a minha cadeira aqui, ó. Eu tenho 23 anos de lesão. Eu já passei pelas piores e fui evoluindo aos poucos, porque eu sempre fui muito curiosa quanto à cadeira. Então eu parava perto de um Clodoaldo Silva da vida, de uma pessoa que tinha uma cadeira melhor e falava: onde você trouxe essa rodinha? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E eu não queria ficar com uma postura feia, eu não queria ficar mal sentada, eu não queria ter ferida, eu não queria ter deformidade. Então eu ia atrás. Até que um fabricante falou: então por que você não vem trabalhar com a gente? Eu falei: mas eu não entendo nada de cadeira de rodas. Eu entendo de sentar na cadeira. E eu ia nessas lojas antigas que tem de cadeira de rodas, que o médico, a terapeuta, o físio, mal olhava na minha cara para fazer uma cadeira de rodas. Eles só viam o produto em si. E eu, às vezes, estava ali, tipo, como um efeito, um boneco, né? Que cor que ela gosta? Só faltava perguntar isso. Pergunta para mim, eu tô aqui. E não chegavam a conhecer minha história, o porquê, se eu era tetra, se eu era para, se eu gostava de motorizada, se eu gostava de manual, mal olhavam na minha cara. E quando esse fabricante me convidou, eu falei: só com uma condição, se o Careca for junto. Eu não tenho relacionamento nenhum com o Careca, nós somos sócios, um monte de gente acha que a gente é casado e coisa e tal. Mas o Careca, ele sabia de medida, porque ele trabalhava com vidraçaria. Então eu falei: Careca, eu recebi esse convite, só que sozinho eu não vou. Eu vejo a pessoa, você vê a cadeira. Vamos? Ah, vamos. Era uma coisinha que a gente começou a fazer muito por acaso. Só que quando uma pessoa confiava em mim de colocar ela no melhor equipamento, e às vezes aquele fabricante não tinha esse melhor equipamento, eu não tinha coragem de ter passado pela mesma situação que a pessoa passar e enganar ela. Porque tinha gente que do Rio de Janeiro, às vezes, falava assim: ai, me manda tal produto que eu tô precisando, meu filho tá internado. Eu falava: não vou mandar. Não é isso que você precisa, fala com tal pessoa. E o que acabou acontecendo? A gente queimava a nossa própria venda, mas às vezes a pessoa indicava para outro, que indicava para outro, que indicava para outro. Então a credibilidade que a gente acabou tendo fez com que a gente vendesse, na época, 40% do que a fábrica produzia. E sem enganar ninguém. Sem precisar arrancar dinheiro de ninguém. O que a gente fazia era: o que você precisa e o que a gente tem para oferecer. Até que este fabricante tentou ficar com a gente como exclusividade. A gente falou: ó, não dá, né, Careca? Exclusividade não, porque se você trabalha com um único produto, você não consegue atender todo mundo. Foi onde nós buscamos trabalhar com todas as marcas que ofereçam todos os tipos de cadeiras, modelo, para a gente poder atender todo mundo e não deixar ninguém sem atendimento. E o que acabou acontecendo, que a gente começou com as cadeiras nacionais. Então, era um fabricante, o outro fabricante a gente pedia para vender o produto dele, ele conhecia o concorrente, via que a gente fazia um trabalho legal, e a gente foi começando a abrir as portas das fábricas. E aí, internacionalmente, tem as fabricantes que têm um conceito bem diferente, onde aqui, por muitos e muitos anos, as pessoas queriam que a gente ficasse em casa. Então, cadeira para ficar em casa é uma. Cadeira para ir trabalhar, estudar, namorar é outra. Aquele carrão ali deu tchutchu. Então a gente quer viver. O acidente aconteceu comigo, com a Dai, com o Clodoaldo, mas a gente continua a nossa vida. E para que a gente consiga trabalhar, estudar, namorar, ir para o cinema, a gente tem que estar na cadeira certa. Porque senão a cadeira se torna um problema e não uma solução. A gente tem que neutralizar o equipamento para que a gente não tenha ferida no bumbum, para que a gente se veja bonita, né, mulherada? Porque a gente não quer se ver feia no espelho. E isso as pessoas não entendiam.
se a gente não falasse. E o que aconteceu? Quando a gente negou ser exclusivo de uma marca, era porque a gente não queria ficar rendido a nenhum. Se eu preciso de uma e o outro precisa de outra, a gente tem que ter as opções. E quem tem que escolher é o cliente. Eu te dou a opção A, B e C, dentro do que você me contou. E a gente te mostra e você que escolhe. Tem uma coisa muito democrática, é a deficiência. Porque ela não escolhe se você é branco, se você é negro, se você é japonês, se você é rico, se você é pobre. Pode ser o mais pobre ou o mais milionário, vai acontecer o acidente do mesmo jeito. Ou vai dar aquele mergulho mal sucedido, ou vai ter uma bala aí perdida que você achou, ou um acidente de carro. E é muita, muita gente. E a gente está disposto a ajudar. Então a gente veio aqui para mostrar as cadeiras, agora começando por tipo de material, né, Careca? Hoje em dia a tecnologia possibilita vários produtos para você poder fabricar uma cadeira. Existe desde o aço carbono, que é a mais comum, mais utilizada, passa pelo alumínio, que é temperado, passa pelo carbono e passa pelo titânio. A diferença de uma da outra é a durabilidade, peso e qualidade, tá? Por exemplo, a cadeira de aço é uma cadeira pesada. Ela enferruja, dá muito mais manutenção. Aí você parte para uma cadeira de alumínio. Ela é um pouco mais leve. Ela é de baixa manutenção, recebe bem o impacto. Você passa depois para uma cadeira de titânio, que é essa que a Mariane está usando. É uma cadeira durável. A durabilidade dela é praticamente infinita, porque o alumínio é o material mais rígido que tem na natureza. E tem o carbono, que a cadeira ela é extremamente leve. Para quem busca leveza, parte para uma cadeira de carbono. Então, vou dar uns exemplos na prática. Tem aquela cadeira de banho que é de aço carbono. É baratinha, mas daqui 2 meses você não vai usar mais, você vai jogar fora. Então, compra a cadeira de banho de alumínio, porque ela recebe o shampoo, recebe a água que já sai com cloro. Então, cadeira de banho, aquela que não vai para frente nem para trás, não ajuda ninguém. Então, se você juntar o dinheiro de 2 ou 3 cadeirinhas de aço carbono, você fica com uma de alumínio de banho que vai te durar no mínimo 5 anos. Então, é um ótimo custo-benefício. Tem o custo-benefício, tem também a manutenção, né? A pessoa tem que cuidar de uma cadeira. A cadeira de banho recebe água diariamente, tal, então você tem que fazer a limpeza, tal. Mesmo sendo de alumínio ou sendo de aço. Mas lógico que a de alumínio dura muito mais tempo, né? Você entra na piscina com a cadeira. Tem gente que acha que a gente dorme sentado, né? Tem cadeira também para piscina, né? Tem para piscina, tem para praia. Muitos governantes agora estão fazendo as praias acessíveis, que é muito legal, para a gente conseguir passar, porque passar com uma cadeira por aquela parte fofa da praia é bem difícil, né, Careca? Muito difícil. Eu vejo cadeirantes sofrendo aí para passar na areia e não consegue. Aí tem equipamento próprio para isso. Aí a gente já parte para um alumínio. O alumínio é aquela cadeira. Pega a mais simplesinha, Careca. Essa daqui. Essa cadeira, existe uma doutora PhD da USP que ela defende que o governo tinha que dar, como é o nome? Não é dar, conceder, sei lá, subsidiar esse tipo de cadeira. E ela prova, no estudo dela de PhD, que cada 10 cadeiras distribuídas pelo SUS, 7 são descartadas, 7 são passadas pela frente. Ou seja, o que eles estão concedendo não é o que a pessoa precisa. Essa cadeirinha, ela parte de uma cadeira... Vamos lá, cadeira Careca. Isso aqui é uma cadeira que é entrada, é uma cadeira assim, para quem está buscando uma cadeira boa, bonita e barata, monobloco, essa daqui é a que parte delas. Por exemplo, assim, para quem está migrando de uma cadeira do Brava X e ainda está aprendendo a entender melhor o corpo para poder migrar para uma monobloco, então essa cadeira possibilita isso, por ela ser uma cadeira mais barata. Então a pessoa consegue investir primeiramente um baixo custo para poder se adaptar. Depois ela vai melhorando a qualidade da cadeira conforme ela foi evoluindo na própria cadeira. Deixa eu só explicar uma parte. Antigamente, tipo uns 5 anos atrás, essa cadeirinha não existia. Ela é em torno de 2.500 no mercado, tá? Só que uma cadeira monobloco partia de R$7.000. Então, às vezes, se a pessoa usava uma cadeira em padrão em X, que é aquele fecha em sanfona, para uma monobloco, ela tinha que arriscar R$7.000. Muitas pessoas não faziam isso pelo poder aquisitivo e também por pensar, e se eu migro e não me adapto?
Então, eles lançaram essa cadeirinha, que é a cadeira que essa PhD da USP defende, que o governo deveria dar. Quando as pessoas que recebem uma cadeira em X do governo migram para essa com muito sufoco, por mesmo sendo 10 parcelas de R$280, tem pessoas que não têm condições. Mas a pessoa que ela luta e consegue, ela fica numa alegria, que a gente que está ali do outro lado, a gente consegue ver como a qualidade de vida dela muda. Às vezes no interior do Mato Grosso, tem cliente que manda videozinho para a gente, mostrando, Mari, eles usam os termos da cidade deles, quer dizer, agora eu estou no controle. Então é muito legal, né, Careca? Com certeza. E também, essa cadeira aqui é uma cadeira que pode seguir também como segunda opção. Às vezes você tem duas cadeiras, você pode ter, às vezes você tem uma, né? Quem tem uma cadeira não tem nenhuma. A cadeira quebrou, precisa fazer uma manutenção, vai ficar 2, 3 dias, às vezes até mais tempo para fazer uma manutenção, para trocar uma peça. E então, eles brigam com a gente. Como eu vou ficar sem cadeira de rodas? E a gente, como nós vamos te entregar uma cadeira nova para você usar? Então, assim, a gente que é cadeirante sabe que a cadeira deu pau, ferrou. Não dá para ir trabalhar, não dá para estudar. Só que a gente, como lojista, é atacado porque a gente não empresta uma cadeira de rodas. Só que se a gente, por exemplo, comparasse com um carro, você só tem um carro reserva se no seu pacote de seguro tem esse direito de te dar um carro reserva. Lógico que a gente faz da tripa coração para o cliente, para a gente fazer o reparo rápido, mas tem coisas que demoram 2, 3 dias, né, Careca? Às vezes até mais, né? Às vezes não tem peça para cadeira, tem que até Exatamente. desenvolver. Então, é por isso que eu falo, a pessoa tem que ter pelo menos uma cadeira básica para poder ter como reserva. E também, não é porque ela é básica, ela tem que ser ruim. É uma cadeira boa, excelente, porém ela é uma cadeira de entrada. É uma cadeira que você vai ter um baixo custo para você poder ter como reserva. Uma hora que quebrou a sua, uma hora que você está indo para um lugar que você não quer gastar a sua Ferrari, você vai gastar o seu Fusquinha. Entendeu? Exatamente. Tem gente que deixa uma no trabalho, uma em casa e vai revezando. A gente chama ela de BBB, boa, bonita e barata, porque ela é uma linha de produção. Então, ela não tem muito custo para o fabricante fazer e ela é feita em algumas medidas padrões. Então, não é eu me encaixo na cadeira e não ela é feita para mim. Então, vamos para a próxima, Careca. Aí a gente vai para uma categoria que ela não é feita milimetricamente, uma a uma, mas ela atende muitas situações, né, Careca? Ela tem algumas limitações. Ela tem também limitação de largura e profundidade, tá? A altura dianteira e traseira também é limitada, você não consegue trabalhar. Uma pessoa que é muito alta, tem o braço muito comprido, para ela às vezes pode não atender. Ó lá, aquilo ali, pelo amor de Deus, né? A envergadura do cara ali. Então, uma pessoa muito alta para essa cadeira é ruim, muito baixa também. Então você tem que entender bem a pessoa, porque, por exemplo, se chega uma pessoa, que nem chega o Clodoaldo aqui, eu quero uma cadeira, você quer uma cadeira, toma essa daqui para você que serve. O cara senta, ele não vai ficar bem na cadeira. Então por isso que você tem que, antes de mais nada, entender a pessoa. Você tem que tirar a medida da pessoa, você tem que ver a realidade dela para você poder indicar o melhor produto. Então essa cadeira atende, assim, praticamente 80% das pessoas que usam cadeira. Mas tem os outros 20% que não se encaixam, que então, é o Clodoaldo. Isso. Então a gente partiu daquela que é mais simplesinha para essa que uma esteticamente mulherada me ajudem, porque a gente quer ficar linda. É uma cadeira mais bonita. Você fica mais apresentável nela. Só que ela não é feita uma a uma, então segue uma linha de produção onde o fabricante ele consegue fazer um preço médio. Então, ela não é para aquela pessoa que tem medidas muito específicas, que daí já parte para uma outra, onde o fabricante ele tem que parar toda a linha de produção e vai fazer a cadeira pro Clodoaldo, para Mari, para Dai. Então, é mais cara sim, porque ela é feita personalizada. Neste modelo que o Careca vai mostrar, por exemplo, cada detalhe dá para ser feito, né, Careca? Sim, essa cadeira é a cadeira mais customizável que existe. Você consegue determinar tudo na cadeira o que você precisa, em termos de altura, largura, profundidade, altura de encosto. Você pode escolher encosto dobrável, encosto rígido, encosto, altura com punho, sem punho. Você pode mudar a roda, você pode mudar a rodinha, pode escolher a cor de peças coloridas. É uma cadeira que aceita adaptação, qualquer tipo de adaptação. Uma pessoa que às vezes precisa de um apoio lateral de tronco, precisa de um assento ergonômico. Então essa cadeira aqui é a que eu consigo trabalhar com maior gama assim, de medidas. O Clodoaldo seria o cara ideal para uma cadeira dessa. Sim. Fernando Fernandes já tem uma cadeira dessa. Ele pediu para fazer uma cadeira fora até da medida que limite da cadeira, a gente conseguiu atender ele com essa cadeira. Outras cadeiras já não dá essa possibilidade.
E vale ressaltar que teve até uma matéria no Fantástico com a Flávia Sintra, cadeirante, repórter fantástica, adoro ela, que ela mostrou o número de reclamações que tem nos órgãos de defesa do consumidor quanto a pessoas que compram equipamento de tecnologia assistiva e levam ao golpe. É muita, muita, muita gente. Então, o que eu gostei muito dessa pandemia é que deu uma limpada nesse povo que está afim de passar o cadeirante para trás. É a coisa mais triste é quando entra alguém lá na loja, em duas situações. Ou uma mãe que demorou 2 anos para chegar à sua cadeira, que a prefeitura, o governo deu, e a cadeira deu errado. Aí fala, careca, me ajuda. Resolve aí, porque não está dando certo tal coisa, e a gente não tem, às vezes, como resolver. E a pessoa esperou 2 anos por aquela cadeirinha e não deu certo. Outra situação é a pessoa que comprou na Americanas, vamos dizer assim, comprou em algum lugar da internet que a pessoa prometeu prazo, prometeu valor, fez aquele descontão e a pessoa deu 50% de entrada e a pessoa sumiu com a cadeira da pessoa. Acreditem ou não, tem um monte de gente que faz isso. Aí a gente sempre joga com transparência. Então, se o fabricante, seja ele qual for, da marca X, Y, Z, a gente trabalha com a tabela deles e também com o prazo de entrega deles. A gente perde bastante venda, porque quando a gente fala que um fabricante hoje está dando 120 dias para entregar uma cadeira, não todos, tá? Tem cadeiras que, tipo, se ela é lidinha de produção, em 45 dias, 60 dias ela chega. Só que tem umas que levam 90, 120 dias e às vezes o fabricante ainda não entrega porque teve uma mercadoria, uma parte da cadeira que é importada, peças, ou até mesmo problema de alfândega, tem muita peça que para lá e não chega. E vocês que são do governo, vocês defendem a gente. Acredite se quiser, uma cadeira de rodas, uma perna, um braço, fica preso na alfândega da mesma forma que essa cadeira aqui de plástico. Ou seja, não tem prioridade nenhuma. Então, quer dizer, parece que uma cadeira de rodas é um luxo, né? Vamos comprar uma cadeira de rodas para ter lá em casa de reserva. E isso deveria ser mudado também. Deveria ser tratado como um remédio, como qualquer outra coisa de bem maior que a gente passe na frente. Quando a gente fala que a cadeira, tal peça está presa na alfândega, a pessoa muitas vezes acha que a gente está mentindo, que não é verdade. Como pode? É a lei, gente. É o que a gente tem que seguir. Né, careca? Infelizmente, a gente está na mão do governo, né? A gente não tem decisão. Assim, a gente fica tentando negociar com eles, ver se eles conseguem melhorar para nós alguma coisa, mas é difícil. Tem que ter alguém no governo lá, a gente tem que pedir para alguém sempre nos ajudar, porque é difícil. Agora a gente vê para essa cadeira aqui, ó. Ela é uma cadeira... Vai, careca, que aí é a sua parte. Essa aqui é a cadeira mais ajustável que tem. É uma cadeira que possibilita trabalhar... Você consegue ajustar a altura da cadeira, tanto traseira quanto dianteira. Você consegue ajustar a profundidade da cadeira também. Você ganha alguns centímetros aqui, caso você cresça. Ou até mesmo a pessoa que comprou errado, às vezes dá para trabalhar também um pouquinho a medida. E também você consegue trabalhar o centro de gravidade da cadeira, que é você jogar a roda um pouco mais para trás ou mais para frente. Jogando mais para frente, a cadeira fica mais ágil, porém mais fácil para virar. Jogando mais para trás, fica um pouco mais lenta, porém ela dá mais estabilidade. De tiazona, igual a minha, né, cara? A cadeira da Mari é de vovozinha. Aí você consegue trabalhar a altura do encosto, você consegue trabalhar a angulação. Essa aqui é a cadeira mais ajustável. O que acontece com uma cadeira que tem muito ajuste? Agrega peso. Para quem procura leveza, essa cadeira não é a mais indicada. Então, porque quanto mais peça você põe para você poder ajustar, mais pesada ela vai ficando. É como se fosse uma cadeira dobrável X. Uma cadeira dobrável X, o peso mínimo de uma cadeira aí é 14, 15 quilos. Isso eu estou jogando baixo ainda. Tem cadeira que pesa até 30 quilos. Então, para quem procura peso, essa cadeira não é indicada. Mas... para quem está iniciando com uma cadeira monobloco também, né? No caso, uma pessoa que ainda está... Eu quero desenvolver, eu quero uma cadeira boa, mas ainda pode ser que adquira alguns movimentos, pode ser que ela ainda para ela se adaptar, a cadeira que tem ajuste também é indicada.
Vou dar um exemplo. Eu trato pela CD desde que eu sofri o acidente e essa cadeira me permite, por exemplo, tirar a cadeira da tia Zona para ser uma cadeira mais ágil, igual do Fortão ali, do Clodoaldo, que eles têm mais uma habilidade. O que aconteceu? A terapeuta falou para mim, Mari, vamos mexer nesse centro de gravidade? Para quê? Para ela ficar mais leve, mais ágil? Vamos. Na primeira rampa que eu fui, pá, para trás. Caí de cabeça. Então, assim, ela permitiu que eu fizesse aquilo para fazer um teste que poderia ser um sucesso, mas para mim não foi esse sucesso. Então, na hora, eu voltei o centro de gravidade para como estava e não quero cair. Então, pode ser mais pesada? Pode ser mais lerda? Pode, mas eu não quero cair. Então, é isso que permite fazer uma coisa ou outra coisa. Agora, nós vamos partir para uma mais carinha, careca? Não é a Suprema, né? Suprema. Essa aqui não chegamos nas top das top. Essa aqui é uma cadeira que ela, para quem gosta de aventura, para quem quer resistência, é uma cadeira que vai para a guerra e você volta toda arrebentada e a cadeira intacta. É uma cadeira, Volkswagen. É uma cadeira totalmente blindada. Esse é o tipo de cadeira que serve para quem já sabe o que quer. Um cadeirante que usa a cadeira há muito tempo, já tem suas medidas definidas, já tem tudo certinho com ele, então ele já vai saber, eu quero uma cadeira assim. É uma cadeira que não tem um encosto dobrável, é rígido, tá? Para quem procura transportar a cadeira em carro, às vezes o encosto muito alto para o encosto que não dobra é ruim. Então tem que ser uma decisão muito certa para definir sobre essa cadeira, tá? É uma cadeira blindada, onde você não ajusta nada. Tudo é definido com a pessoa que vai usar. A pessoa vai lá na loja, a gente define, é isso, certinho. A pessoa concordou, manda fazer a cadeira e não possui ajuste. O máximo que eu consigo ajustar nessa cadeira é a altura de pedal, só. Altura e angulação, o resto não se regula mais. Isso ganha em peso, né, careca? Muito. Embora ela é uma cadeira, ela não é tão mais leve, mas ela é robusta. Ela tem um quadro um pouco mais, ele é mais largo, né? Para poder dar justamente essa resistência. Aí a pessoa pergunta, mas para que eu quero uma cadeira leve? A gente precisa manter os ombros. Os cadeirantes precisam dos ombros como ninguém mais. Então, assim, muitas pessoas acabam forçando muito o ombro e acaba rompendo o ligamento, acaba tendo que passar por uma cirurgia que não é muito legal. Aí eu quero colocar uma situação para vocês. Veio um sargento, assim, qual que é o mais top da aviação, careca? Aquele... Brigadeiro do ar. Quando vai pra guerra. Ele sofreu um acidente. Tenente Brigadeiro do ar, então... Ele chegou, agora eu quero a opinião de vocês, sincera. Ele chegou, cadeirante já há uns 25 anos, sofreu um acidente em trabalho e todas as cadeiras dele, a aeronáutica bancava. Que é aeronáutica que chama? Aeronáutica. Força Isso, Aérea. eles bancavam. O cara foi e a aeronáutica falou, pode fazer a melhor das cadeiras para eles, custe o que custar. Vocês acham isso certo ou vocês acham que é um dinheiro jogado fora? Por que o cara ele não pode escolher a cadeira melhor que ele quer ou não? Vai ali no Clodoaldo, careca. O que você acha? O quê? Vou fazer a historinha de novo. Diga. Reformula. Advogado, por favor, vou defender essa tese. Ele sofreu um acidente em trabalho. Piloto de avião, essas coisas, e acabou ficando cadeirante. A aeronáutica concedeu o direito a ele de ter a cadeira que ele quisesse pro resto da vida. E ele foi lá e pediu uma cadeira que custa em torno de 30 mil reais, vamos dizer assim. Onde é aquela cadeira que é leve, não vai forçar o ombro dele. E custear, ele não ia ter custo. Vamos lá, por uma fibra de carbono, uma cadeira levinha. Você acha certo ou errado, Clodoaldo? Caraca, ela quer um certo ou errado, eu que falo pra caramba, mas beleza. Eu acho. Não, pode defender sua tese aí. Eu acho que é certo, é correto, porque é um reconhecimento da aeronáutica com os serviços prestados. Mari, agora me responde você ou outra pessoa. O advogado ali, doutor, vamos lá. Mas você luta por nós, então vamos lá. O advogado está aqui do meu lado. Ah, desculpa, doutor. É o doutor Marcos. Mas eu acredito aqui, se tiver isonomia, se ele der pro tenente brigadeiro a mesma coisa que ele der pro sargento, pro cabo e pro soldado, a mesma cadeira,
Parabéns para a Força Aérea Brasileira. Se tiver discriminação, eu vou pro pau contra eles. Certo. Então imagine assim, 30 mil não é muito para uma cadeira? Pode ser muito, mas aí depende do que a pessoa precisa, né? Mas eu acho que pese esse valor aí seja um valor meio... É um valor considerável, mas se há essa necessidade, eu acho que isso deveria ser a regra e não a exceção. Sim. Eu acho que a regra é, você precisa de uma cadeira de 30 mil, você vai ter uma cadeira de 30 mil. Se o sargento precisa de uma de 10, ele não precisa de uma de 30, então uma de 10 é a cadeira que precisa para aquela pessoa. Se precisa de 30, é de 30. Se precisa de 20, é de 20. Se precisa de 10, é de 10. Então a regra seria... pela isonomia, eu acho que a regra deveria ser... Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que o cara tem todo o direito do mundo de sentar onde ele quiser e ter a melhor qualidade de vida que ele puder. Não concordo com isso também de discriminar se é soldado ou se é o cara mais isonomia. Tanto é que a gente tem aqui o Abraão, que foi um dos fundadores da PMDFESP, certo? Da polícia aqui de São Paulo, a qual a gente fornece cadeira também. E que lá não tem discriminação nenhuma. Eles buscam a cadeira que o policial precisa. Não é o valor da cadeira que diz se a cadeira é boa ou é ruim também, né? É o que a pessoa precisa. Exatamente. Vamos lá. Aqui, ó, vou apresentar para vocês uma cadeira que é dobrável em X. Tem gente que gosta de dobrável em X, porque ela também tem os seus méritos. É uma cadeira que você consegue guardar no porta-malas de um carro, né? Você puxa a cadeira que você fecha ela. Fechou. Essa aqui a roda sai. Tem cadeira dobrável X que a roda é soldada, então você não consegue tirar. O pedal também sai. Então isso traz alguma praticidade no dia a dia do usuário, para quem também está ajudando o cadeirante. E tem também o seguinte, isso aqui tem fabricação de tudo quanto é jeito. Ela tem tanto de aço, de alumínio, que é esse modelo, e tem de fibra de carbono e tem também de titânio. Então vai do bolso de cada um e da sua necessidade. Essa daqui é uma cadeira premium, é uma cadeira excelente. Assim, na minha visão como técnico, eu acho que é uma das melhores cadeiras fabricadas dobrável X do mundo. Ela tem N ajustes, tem N possibilidades de você trabalhar, tem vários acessórios que você pode agregar nela conforme você faz o pedido da cadeira. É uma cadeira excelente. Eu recomendo para quem gosta de cadeira usar o dobrável X, ou para quem precisa. Tem gente que não pode usar monobloco. Eu recomendo muito o uso de uma cadeira dessa. A gente sabe que pessoas que viajam muito de avião, normalmente eles quebram nossa cadeira porque eles jogam de qualquer jeito. E tomara que seja na volta e não na ida, que senão a gente vai viajar e compra um problema e não uma solução. Mas teve uma mocinha, muito bonita por sinal, que ela ia competir num desfile de Fashion Week cadeirante e tal, fora do país. E ela queria fazer uma cadeira para esta ocasião. E ela não sabia qual fazer. E ela perguntou qual a diferença. Qual a diferença do alumínio para o titânio para a fibra de carbono? Quem quer uma cadeira leve? Fibra de carbono. Quem quer uma cadeira resistente, que não risca, é a de titânio. Então, por exemplo, se vocês me encontrarem daqui 5 anos aqui na feira, por eu usar uma cadeira de titânio, ela vai estar igualzinha. Vai desgastar a roda, o pneu, vai desgastar tudo e eu vou ter que fazer a manutenção. Porém, a estrutura dela, por ser de titânio, não acaba nunca. Aí você faz um preço. Se você usa uma de alumínio a cada 3, 5 anos, e se eu vou usar essa de alumínio para o resto da vida, se eu quiser, porque eu posso enjoar dela e trocar, é caro, é barato. A fibra de carbono também é uma cadeira num padrão de valor alto, em torno de 30 mil reais. Parte disso, mais ou menos. 30 mil reais. Ele não vai trocar nunca de cadeira, ele não vai ter problema no ombro, ele vai colocar a cadeira e tirar tranquilamente do carro. É caro ou é barato? Tem cadeira também que tem o quadro dela, não as peças, mas o quadro dela é vitalício. Ah, Se garantia, você tiver algum problema com a cadeira daqui 10, 15, 20 anos, eles te dão um outro quadro. E para completar a historinha da modelo, eu falei, compra uma de titânio, falei para ela. Por quê? Você vai pegar um avião que, se você for de alumínio, você pode chegar. Ela fazia questão de não só a roupa dela tá perfeita, e a cadeira dela, ela queria a cadeira que ela queria. E eu falei, compra de titânio, porque no caminho não vão riscar.
Então, o que vai acontecer? Você vai transportar essa cadeira de avião e você não vai ter surpresas lá na frente. Imagine ela fazer tudo o que ela queria fazer e no transporte aéreo chegar lá ela não conseguir estar do jeito que ela queria. Foi onde ela convenceu. Então, eu acho que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falta qual, Careca? Falta só uma motorizadinha aqui que eu tô tentando trazer Podem ela aqui. interromper. Motorizado. Não sei se eu consigo tirar. Peraí. Tem que treinar mais aqui. Essa é a Dani, aparece aí, Daniele. Esse é meu braço direito, gente. Pensa numa bichinha competente. Né? A gente só tem gente competente trabalhando lá na Move. Só. Não. Não, a gente tinha um técnico. Deixa eu contar uma história. Não, eu tô falando a realidade, porque já passaram-se várias pessoas lá, né? Você vê que os competentes continuam, né? A gente já teve várias, já cheguei a ter lá quase 30 funcionários. E olha só, tinha um que era mais foda. Sabe aquele técnico que conhece tudo? Mas ele era arrogante. Ele falava com a pessoa com uma superioridade que incomodava. Aí a gente ficava naquela coisa. O cara é bom tecnicamente, só que não virava. Aí não teve que continuar. Eu sou ruim do negócio, né? Exatamente. O que manteve ele há muito tempo foi o conhecimento. Mas o jeito de tratar, tipo, às vezes a mãe tava sofrida lá com uma situação e o cara com aquela arrogância toda, não consegue se colocar no lugar do próximo. Então não deu para ficar. Por isso que a gente fala, a Alice também, né? Ela atende muito bem, ela que recepciona nossos clientes que vêm de outros lugares e eles não estão ali para serem mal atendidos. E essa cadeira veio para derrubar muitos fabricantes de cadeiras pesadas. Explica aí, Careca. Ainda existem as cadeiras motorizadas que tem aquelas baterias gigantes. Você tem que desmontar a cadeira inteira para você colocar no carro, dobra ela, tira a peça, tira a bateria. Só a bateria pesa 50 quilos, né? Hoje tem esse modelo de cadeira, graças a Deus, aos fabricantes que pensaram nisso. É uma cadeira hoje que pesa 27 quilos. Eu acho que não tem cadeira mais leve que essa no mercado hoje. É uma cadeira que tem um controle remoto, é bom para uma pessoa que precisa de uma cadeira motorizada, às vezes tem uma dificuldade até mesmo de mover o joystick. Uma terceira pessoa ajuda ela, como se fosse um joystick aqui também, que eu poderia até fixar o joystick no próprio encosto. Ela é hoje totalmente fabricada em alumínio, né? Uma cadeira hoje a melhor que tem no mercado. Ela tem essa possibilidade de controle e também ela tem algo que ela fecha sozinha, né? Dani, me lembra aqui como é que faz, Dani. Enquanto eles estão lembrando aqui, ó, ali, agora eu já lembrei, peraí. eu, por exemplo, que sempre tô com uma mulher, tal, alguém cuidadora mulher, colocar uma cadeira acima de 30 quilos no carro não é legal, não dá. E, tipo, para entrar no carro não dá porque é difícil você adaptar seu carro para levar aquela cadeira específica. Essa cabe em qualquer carro. Ó, você consegue também até transportá-la puxando aqui como se fosse uma mala. E viaja em qualquer avião, tá? Bateria de lítio, não são aquelas baterias de chumbo mais, isso aí também nem existe mais esse tipo de bateria para cadeira. A bateria dela fica aqui dentro dessa bolsa, bem compacta. Oi? A bateria, ela dura em torno de 20 km. Você consegue rodar direto, Porque varia muito. segurar o joystick assim, ó, e vai embora. Né? Então, Depende também, ó, é relativo, porque às vezes a pessoa, ela tem assim, uma pessoa de 60 quilos, como eu. Aí pega o Clodoaldo Silva, com esse bração aí, só o braço dele pesa 70 quilos. Então, aí a cadeira é a mesma coisa que você pegar um carro vazio e um carro cheio. Entendeu? Vai gastar um pouco mais de gasolina. É a mesma coisa a bateria. O terreno que você vai andar também, tudo isso é somado. Mas na média, uns 20 quilômetros ela consegue rodar tranquilo. Com o Clodoaldo é 5, mas sem contar o peso da consciência, né? Que também, se contar o peso da consciência, aí pior. E se for ladeira, consome mais ainda. Não, se for ladeira, o cara solta ali e vai sozinho, né? Na descida, agora na subida, depende muito da subida também, né? Tem umas subidas que são preço. Ela tá em torno de 17 mil reais. Pera, ela quer fazer uma pergunta. Ele perguntou também. Ela fecha? Não, essas aqui são cadeiras. Eu acabei não explicando como é que funciona, né? Cadeira monobloco, ela não fecha. Ela é uma estrutura única, tá vendo? Ó? Ela tem a parte dela estrutural embaixo, que faz o fechamento do quadro. E o que segura o quadro é esse arco aqui embaixo, certo? E o pedal. Se eu tiro o pedal, a cadeira abre. Então o pedal
Então, para pôr no porta-malas, ela tem esse movimento. Ó. Você deita o encosto. Tira uma roda, tira outra roda. E você pode, depende do porta-mala, colocar assim. Ou você pode colocar sentadinha no lugar de uma pessoa. Existe a cadeira, aquela que eu mostrei é dobrável em X. Essa aqui é o dobrável em L. Você pode colocar ela dentro do porta-malas nessa maneira assim, ó. Dependendo do porta-malas. E você coloca as rodas dentro dela. Isso aqui é uma forma de se guardar. Tem carro, dependendo do carro, que cabe a cadeira inteira, sem desmontar, sem nada. Né? Pega uma espinha aí, uma livina. Ou você pode colocá-la sentada no banco, como se fosse um passageiro. Assim. No banco de trás, para quem dirige, tem cadeirante que dirige, ele consegue colocá-la sozinho dentro do carro, no banco do passageiro do lado direito. Né? E no que ela é legal? Por exemplo, eu que sou tetra, eu não tenho equilíbrio nenhum de tronco. O que o Careca teve que fazer? Mostra aí, Careca, para eu ficar aparentando uma paraplégica, mas eu sou tetraplégica. O quê? O Careca teve que trabalhar nessa cadeira para eu não perder o equilíbrio de tronco. Vai aí, Careca. A angulação do encosto. Ah, tá. Aqui, ó. Para Mariane ter o controle absoluto da cadeira, porque se é uma cadeira monobloco, ela é pouco mais leve. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem que trabalhar o centro de gravidade. Jogar o centro de gravidade para trás, ela dá mais estabilidade. A Mariane, no caso de ela ser tetra, ela não tem a habilidade, por exemplo, que tem o Clodoaldo Silva, que o cara quase salta com a cadeira. No caso da Mariane, não. É como ela tem que ter um controle maior da cadeira, o centro de gravidade dela tem que ser bem para trás. E também trabalha a angulação do encosto, onde possibilita. Eu tenho tem que ter uma chave, né, para poder trabalhar, chave Allen. Você vai soltar um parafuso para você trabalhar a angulação para frente e para trás. Isso também possibilita o controle de tronco na cadeira. E nosso amigo também que é do basquete ali pode comprovar isso, que ele manja bastante de cadeira de rodas. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu só de olhar ele falando com os meninos ali, ele pode comprovar de que se isso não for feito certo na compra, na entrega não adianta remendar, que não vai dar certo, certo? Então assim, cadeira esportiva é a mesma coisa. Se você tem uma cadeira própria para o basquete, é para o basquete, para o tênis, é para o tênis. E são pessoas que estudam bastante para chegar no maior desempenho daquele atleta. Então, eles acabam usando equipamento correto para aquela pessoa. O Centro Paralímpico aqui de São Paulo é uma referência para muitas pessoas. Tem equipamentos muito bons lá dentro. E para finalizar, a gente quer só com isso deixar claro de que se as pessoas não são iguais, as cadeiras de rodas também não podem ser iguais. Então, precisando de alguma coisa, a gente fica à disposição. O único intuito nosso aqui foi esclarecer algumas coisas, de não sermos mais atacados pela internet, né, Careca? Que a gente só está aí para ajudar. Isso é diariamente, tá? O pessoal fala assim, ó, a cadeira deveria ser de graça. Concordo, o governo deveria dar. Mas o governo não sabe também como vender a cadeira. Eles não entendem. Tem que ter gente especializada lá dentro também para mostrar, para poder entender melhor das pessoas e não da cadeira. É isso aí, muito obrigada. Peraí, pode fazer, peraí. Ah, tá. Esse pneu aqui é um pneu off-road. Para você, justamente o que a Maria estava falando, uma pessoa que vai para um terreno que tem mais areia, tem mais pedregulho, isso aqui você absorve menos impacto. Você consegue transportar. É como se você tiver um carro, um Jeep, e você tiver um 4x4 e um carro 2x4, que seria a tração dianteira. Nesse caso aqui você consegue trabalhar um pouco mais o terreno. Te possibilita a areia, por exemplo. Ele não enrosca. Tem até pneu mais largo que esse ainda. Esse aqui ainda não é o mais largo ainda. É um acessório que pode ser colocado em qualquer cadeira de rodas. Tem um rapaz querendo fazer uma pergunta aqui. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria saber como o cadeirante, né? Qual é a medida? Ele tem que passar num fisioterapeuta, num médico, ou vocês mesmos têm equipe? Boa pergunta. Fisioterapeuta, gente, faz exercícios. Fisioterapeuta não faz cadeira de rodas. Parece que a lei mudou muito recentemente, onde incluíram no currículo deles, eles começarem a estudar sobre cadeira de rodas. Só que normalmente o que as pessoas fazem?
e com o melhor das boas intenções. Quem está ali do seu lado fazendo seu exercício é o fisioterapeuta. Então a pessoa fala para o fisioterapeuta dele fazer a sua cadeira de rodas. E ele não sabe de cadeira de rodas. E não é menosprezando mesmo, porque incluíram já no currículo dele. Mas o profissional que desenha a cadeira de rodas, ou ele é terapeuta ocupacional, para casos mais graves, por exemplo, de uma cadeira postural, de deformidades, ou o técnico de cadeira de rodas treinado pelo fabricante. Complementa aí, Careca. Sim. O que acontece? O fisioterapeuta, ele pode até te indicar a cadeira. Fala assim, ó, eu acho que é interessante você utilizar uma cadeira de rodas devido à sua deformidade e tal, à sua capacidade de andar ou não. Aí ele vai lá em conjunto com um terapeuta ocupacional, que isso também é algo também que nem todo terapeuta ocupacional conhece de cadeira. Então, tem muitos que são terapeutas, mas são focados em outra área. Então, você precisa ser um especialista de cadeira. Então, qual é a diferença? O fisioterapeuta cuida da sua reabilitação, o TO do equipamento e o técnico junto com o TO, que sou eu, no caso um técnico, ajudando o TO e o fisioterapeuta a desenvolver a cadeira para o paciente. O governo, aproveitando o tema, abriu um chamamento para projetos que ele vai liberar até para o ano que vem, projetos apresentados até setembro, 50 milhões de reais para estudantes que desenvolverem tecnologia assistiva, que são as cadeiras, tudo que vem para melhorar a nossa qualidade de vida das pessoas com deficiência. E eu fui apresentar um projeto de colocar essa cadeira junto com aquela PhD em terapia ocupacional, que comprova que a cadeira que o governo dá não está certa. O que a gente começou a pensar, eu e a médica? Quem vai ser esses alunos que a gente vai convocar? É os alunos de fisioterapia? É os alunos de direito? É os alunos de engenharia? Então a gente começou a ver qual que seria os melhores alunos para desenvolver tecnologia para que as pessoas com deficiência usassem. Os médicos, eles sabem muito bem do diagnóstico e coisa e tal. Fica um alerta para quem trabalhar com isso, que está aberto ainda. Foi até o Rodrigo Rosso que divulgou esse chamamento para as propostas. E essas propostas vêm para contemplar projetos que ajudem a qualidade de vida da pessoa com equipamento ou com uma terapia nova. Tudo que melhore a vida da pessoa através da tecnologia assistiva. E a gente juntou, eu e essa médica aí, qual vai ser esses alunos que vão chegar no melhor desenvolvimento dessas pessoas. A gente chegou à conclusão de convidar a FEI, que é uma faculdade de engenharia lá de São Bernardo, que a gente acredita que, juntando a equipe médica, que já provou que a cadeira que tem hoje não é igual, não é o ideal, com os meninos lá da faculdade de engenharia, a gente acha que vai dar bom. Então, é muito relativo qual é o profissional adequado para tal coisa. Porque se é uma cadeira esportiva, às vezes o próprio atleta vai ser o melhor cara para te ajudar na hora de fazer. O professor de educação física, o cara que já é um atleta de longa data. Então, assim, esse conjunto multidisciplinar tem que trabalhar junto. O cara do direito, ele vai saber lá defender a gente por que aquilo e não aquilo. Então, assim, mas só ele não vai fazer a parte médica, só ele não vai fazer a parte dos técnicos. O Careca é formado em eletromecânica, Careca? Eletromecânica. Eletromecânica, cuidado de vidraçaria. Hoje ele trabalha com cadeira de rodas. Então, eu acho que essa junção de uma série de coisas que faz a gente avançar muito mais. Mais alguma pergunta? Deixa eu só responder a pergunta do Clodoaldo, que ele falou o seguinte: por que pneu inflável ou pneu maciço? Isso vai de gosto, tá? Mas tem umas vantagens e desvantagens. O pneu maciço, ele hoje, a tecnologia hoje possibilita de a pessoa utilizar esse pneu maciço como se estivesse usando um pneu inflável no seu limite de calibragem. Esse aqui não está totalmente calibrado. A densidade dele é igual a esse aqui totalmente calibrado. Qual é a vantagem? A vantagem do pneu maciço é você não tem manutenção. Você não fica na mão com o pneu. O pneu furou na rua, você vai chegar. Eu já vi cadeirante chegando lá na loja lá com uma roda andando assim, ó, com o pneu furado. Olha lá. Tem um ali, ó.
Tá vendo? O pneu furou, ficou na mão. A menos que você tenha lá um reserva lá guardado na mochila, no carro, você troca lá na hora. Que também nem todo cadeirante consegue. Então essa é a vantagem. Pneu maciço, você baixa a manutenção, vai gastar com tempo, demora anos. Da Mariana, sei lá quantos anos já tem esse Eu pneu aí. odeio pneu inflável. O pneu inflável Ai, eu odeio ter que passar num posto de gasolina toda semana pra calibrar porra. tem do isso pneu. também. Você tem que ficar calibrando Ai, é um constantemente. Ó, o meu carro, eu quase não calibro o meu pneu. Imagina se fosse a cadeira. Eu paro no posto, põe gasolina e não calibro. Eu falo, puta, tem que calibrar o pneu. Esqueci de calibrar de novo. Aí a É a cadeira mesma vai coisa ficando com pesado, cadeira de rodas, pesado. entendeu? Você tem que estar sempre calibrando. Então, para quem, às vezes a pessoa não consegue ir até o local e tal, então eu sempre recomendo o pneu maciço, tá? E o que pneu inflável, por sua vez, quando a pessoa toca muito na rua, todos os atritos, as calçadas são muito boas. Então, né, não precisa se preocupar. Mentira. Olha, gente! Temos convidados! Nossa! Ai, que medo! Sejam bem-vindos. Super-heróis. Mulher gato, Homem-Aranha. O outro ali eu não sei quem é. Que legal. Tem 2 Homem-Aranha, pô? Qual é o verdadeiro aí? Ô! Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Invadiram o palco. Tudo bem? Tudo bem? Que legal. Vem aí, gente. Quem é? Capitão América tomou um chopp hoje? Sabe quem é? Mulher Maravilha. Representa Homem-Aranha. Eu não sei o nome de todos os super-heróis. Vem, Clodoaldo. Pode? Por favor. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é De Paula. Eu sou policial militar e há 10 anos atrás eu fui vítima de assalto. Eu tomei 9 tiros. Meu Deus. Um tiro no abdômen, nas costas, no fêmur. E por muito pouco eu não morri. Aí eu falei, Deus, se eu tiver minha vida de volta, eu vou fazer ela valer a pena. Foi aí que a gente criou os Amigos do Capitão. A gente leva crianças que estão fazendo tratamento oncológico para um dia diferente, hospital, cinema. E o meu amigo aqui convidou a gente para vir aqui. E eu, por muito pouco, não morri. Não vira fiquei nosso cliente. cadeirante, mas eu tenho habilitação especial, eu tenho um problema nessa perna direita. Então eu me sinto incluído com vocês. Então me chamaram para vir aqui, eu falei, eu vou com o maior prazer. E estamos aqui divertindo a molecada. Tem uns amigos que falam, pô, esse Capitão América tá meio fora de forma. Mas é que eu não consigo parar de comer e não consigo fazer exercício. Então eu já me acostumei, não tem problema. Obrigado. Boa feira, parabéns. Pera aí, só queria fazer um testemunho aqui, ó. Gente, o que o De Paula faz é uma coisa sensacional. Esse cara leva para as crianças internadas, para as crianças e para as famílias, é uma coisa absurda. De Paula faz parte lá da Associação dos Policiais com Deficiência. E o trabalho que esse cara faz é de salvar vidas e como salva vidas. Eu quero aqui agradecer a você por tudo que você faz, cara. Você é um guerreiro anônimo, mas o que você faz para essas famílias é uma coisa absurda, viu? Parabéns, De Paula, parabéns, parabéns. Hoje, que hora? Dá tempo de você falar Bom, da sua... para quem não me conhece, sou o cadeira. comendador Hector Silva, eu tenho uma multinacional, sou presidente mundial da holding do Grupo Granville, tá? Eu conheço De Paula há muito tempo, tá? Nos estamos preparando já para o ano que vem, que por causa da chuva não deu muito tempo, mas nós estamos querendo ver se trazemos já o ano que vem um monte o presidente dos motociclistas do Brasil, com um monte de motoqueiros da Harley Davidson e trazer alimentos aqui para o pessoal da associação, o que tiver, certo? Infelizmente, pela chuva não deu tempo isso. E foi muito correndo, muito rápido, mas a gente tem uma parceria muito grande, certo? E eu prometi de estar aqui, tá eles, certo? E espero que não chova para não atrapalhar muito mais o dia de hoje. Vamos ver se temos espaço para andar aqui lá fora, tem um carrinho enorme para as crianças ou para quem quer ser criança, tá? Só que vai ter que pagar 50 centavos. Muito bem, parabéns. Boa feira para vocês.
Joga esse cara dentro d'água pra você ver quem é esse cara. Olha o tamanho da mão, galera. Isso aí. Vamos bater a foto todo mundo aqui. Vamos tirar aquela fotinho aqui. Nosso atleta aqui, ó, Clodoaldo Silva. Sem palavras. Nossa, tem 2 Homem-Aranha. Vem aqui. Super-heróis. É? Fica. Baixa aqui. Dá? Vem cá, aqui, ó. Vem. Ideia, Abraão. Eu não sabia que podia, deixa eu também. Pega, vai cá. Olha a cara de feliz dele. Sorrisão. Vamos tirar o duplo pra trás. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, campeão. Gente, só para terminar aqui nossa palestra, a gente queria que o Clodoaldo falasse um pouquinho sobre cadeira de rodas aí, as cadeiras dele. Quase eu derrubo você, né, Mari? Clodoaldo Silva não precisa apresentar, né, gente? Quase. Oi? Ah, isso. Mari. Mari. Não, mas é Barbie, loirinha parece, né? Mas, galera, a Mari, ela é muito corajosa para me dar o microfone, porque ela sabe, tanto ela quanto o Careca, que eu falo pra caramba. Imagina. Mas, como daqui a pouco temos um voo pro Rio, vou tentar ser breve, né? Eu tenho uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto e eu comecei a andar com muletas e logo depois com cadeira de rodas, né? Sempre parei em 2016 de nadar, hoje não sou mais atleta, mas até ser atleta é sempre a cadeira de rodas, igual o Careca mostrou, sempre em L, né? Nunca usei uma cadeira em X, sempre L. E essa cadeira é uma delas, e para eu também estar colocando no carro para mim, como eu ainda sou forte, eu estou um pouquinho fora de forma, mas também eu sou forte, né? Então eu fecho a parte de trás da cadeira, não preciso desmontar, coloco na mala, no porta-malas. Eu tenho a paralisia cerebral, então eu consigo me levantar e me segurando, chega até a direção e aí eu saio andando, né? Então, para mim é bem tranquilo, é bem fácil, mas fica aqui o meu agradecimento e até por essas explicações da Mari, do Careca, que são grandes parceiros, né? Eu tive um tempo que morei em São Caetano do Sul, eles de São Bernardo do Campo, e todas as vezes que eu precisei, que eu preciso, a Mari, o Careca, são pessoas aí fantásticas que me ajudam, né? E agora, Mari, eu estou um pouco triste porque todas as vezes que a gente se encontrava nas feiras, em qualquer lugar, eu sempre falava para as outras pessoas, aqui é minha namorada, né? Mas agora eu não posso. Porque tem oficial. Tem a oficial ali e ela é brava. A gente sempre brincou, porque a gente se encontrava assim, a gente falava, né? A pessoa acha que pensa, nossa, a desgraça aí já é pouca, né, meu? Os 2 cadeirantes. Mas sempre foi uma brincadeira muito saudável. Vocês não só têm ideia de quando eu montei minha loja, que tinha 30 metros quadrados, minha primeira lojinha, e ele parou o carro dele na frente da nossa loja, vocês não têm noção a felicidade que eu tive. Porque pra mim, ele é agora ele é amigo, mas ele era um ícone. E eu, meu Deus, o Clodoaldo Silva tá na nossa loja, né, Careca? E como a gente contratou nosso primeiro funcionário, a gente queria que fosse cadeirante, tinha eu cadeirante, o funcionário cadeirante, e o cliente chegava e não conseguia entrar, né, Careca? Só o Careca que andava. Eu lembro que a gente tinha mais cadeira na loja do que qualquer outra coisa. Chegava às vezes Era mercadoria. muito pequena, Chegava muito mercadoria, pequena. a gente não tinha onde colocar. É. Aí chegava cliente, eu atendia o cliente. Como o local era um posto de gasolina, era até mais fácil de atender. A gente atendia do lado de fora. Tirava a medida de cliente lá no meio do posto ali. O Clodoaldo foi até atender na sua casa também, né? Eu fui lá na casa dele, lá também. É muito legal, porque essas pessoas que a gente, anônimos, vê como referência, eles são uma luz no nosso caminho. Eu falo de coração que foi um dos dias mais felizes e que eu nunca vou esquecer. Ele parando o carro dele lá na frente. Quando eu vi o Clodoaldo Silva, eu até falei para os meus sobrinhos que não sabem nada, tipo assim, só sabem que a tia é deficiente. Eu expliquei da história dele, que ele foi um dos primeiros atletas a representar nosso país nas Paralimpíadas. E meus sobrinhos
naturalmente quiseram ir tirar uma foto com ele, eu tenho até hoje. Então, assim, a representatividade que essas pessoas que dão a cara a tapa trazem na nossa vida dos autônomos, que se tornam cadeirantes, é muito legal. Parabéns. Eu chegando lá, né, eu me senti até famoso pela cara da Mari e do Careca. Mas, mais uma vez, obrigado, Mari, obrigado, Careca. Você né? é famoso. E com certeza vamos nos encontrar em muito mais feiras e continuem com esse trabalho que, acima de tudo, não é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. É tudo isso que vocês falaram, é poder ajudar o próximo e vocês fazem. Obrigado, valeu, galera, boa tarde, mas eles vão continuar aqui. Não, Valeu. já terminamos também. Muito obrigada a todo mundo. Obrigado pra todo mundo. Boa feira aí. para vocês e obrigado pela presença. Pera aí, o Abrão quer falar uma coisa aqui. Antes de finalizar, eu quero dizer o seguinte: quem está acompanhando aí essa live pelo YouTube, a linha Move está presente no Brasil todo. Tudo que a Mariana e o Careca disseram aqui, você em qualquer parte do Brasil pode falar com as clínicas credenciadas que eles têm em 9 regiões do Brasil. Então, você que está em qualquer parte do Brasil, mas eu não estou em São Bernardo do Campo, não estou em São Paulo, mas tem uma clínica aí onde você está para poder levar tudo que eles apresentaram para vocês aí na sua região. E todas as informações sobre bebê acessibilidade, sobre o crédito LOAS, então você tem tudo isso com a equipe da Move Solução e Mobilidade. Fica aqui, compartilha isso. Muita gente precisando da informação correta e eles, acima de tudo, prestam serviço de utilidade pública, levando a notícia e a informação correta para o Brasil todo, tá certo? Obrigadão, Abrão, você é o cara. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.